Oi gente, eu sou a Paula e vim contar pra vocês qual foi a minha experiência tomando Ozempic. Não sou formada na área da saúde, não tenho nenhuma ligação com a área da saúde, nem com nenhum laboratório. Só que eu tenho visto muitas pessoas procurando pelo Ozempic e outros remédios de canetinha e, vamos ser sinceros, a maioria das vezes a gente não procura médico, assim como eu também não procurei. Sempre lutei para perder peso, tá? A vida inteira fui cheinha, fui gordinha, eu tenho 1,61 de altura, já tenho essa altura desde os 15 anos, sempre lutei para perder peso. Quando eu fiz uns 17, 18 anos, eu fiz uma dieta louca lá, a dieta da sopa, consegui perder peso. Então eu fui de 71 quilos para 58. Fiquei com o corpo lindo e tal, tava ótimo. Esse sempre foi o meu objetivo, né? Voltar a conseguir emagrecer, conseguir perder peso, eliminar, na verdade, a quantidade de peso que eu acabei ganhando ao longo dos anos. Eu permaneci magra por um bom tempo depois dessa dieta, porque eu me exercitava bastante, mas depois dos 30 eu engravidei e tal, acabei relaxando, porque a gente descuida mesmo. Não é todo mundo que tem uma rotina de que trabalha fora, que tem que cuidar de casa, cuidar de filho, que consegue conciliar tudo. A gente não consegue ser perfeita em todas as áreas da nossa vida. Então, nessa fase eu acabei me relaxando de mim, sabe? Me largando de mão. E fui só vivendo, literalmente empurrando com a barriga. E isso não foi legal pra mim, porque quando eu me dei conta, eu acho que até a maternidade e quando você tem criança pequena, ela te ajuda a você se descuidar. Porque na maioria das vezes a gente quer botar uma roupa mais confortável, uma roupa que sirva pra gente abaixar, pegar a criança, levantar, correr, subir, porque a gente precisa acompanhar o ritmo da criança. Então qual era a minha roupa preferida pra esses momentos? Era uma legging, que era de esticar, com um blusão por cima. Esse barulho é meu cachorro, tá? Esse aqui é o fogueteiro meliante que tá fazendo bagunça, que tá zoneando tudo assim, meu filho. Por favor. Olha ali, o cortinho da mamãe. A mamãe não quer ser curtinha, mas a mamãe quer ter um cortinho. Veio a Pandi, né, que detonou com todo mundo, com o psicológico, com o emocional, com o espiritual de todo mundo. Eu descobri o Ozempic, comecei a fazer pesquisas sobre o Ozempic, sobre os resultados que estava dando na perda de peso e tudo mais, até porque eu não estava mais tendo acesso aos médicos que eu tinha na época, né, que eu já... Gente, quem tá nessa luta de perda de peso já foi médico, já tomou remédio para emagrecer, já tentou 1001 coisas e não fluía. Ou então conseguiu obter o resultado durante um tempo e acabou perdendo a mão e voltando a engordar. Porque o meu foco, na verdade, era a minha filha e o meu trabalho. E comecei a ver a possibilidade de estar comprando o Ozempic. Porque eu já tinha tentado Herbalife, eu já tinha tentado dieta da sopa, eu já tinha tentado jejum intermitente, já tinha tentado dieta do Can, né, low carb, já tinha tentado, nossa, tudo, até reeducação alimentar. A gente às vezes não se dá conta de que a gente precisa tratar outras situações antes de querer emagrecer. Eu consegui o dinheiro e fui correr atrás do Ozempic, consegui comprar o Ozempic. Eu tinha pesquisado bastante, aqui mesmo no YouTube tem inúmeros vídeos, inúmeros relatos, inclusive de médicos falando e tudo mais. Mas o Ozempic, ele não é um remédio que foi feito para emagrecer. Ele foi feito para diabetes, né? Esse é o objetivo do Ozempic. Só que ele foi testado com inúmeras pessoas acima do peso, que provavelmente ou estavam com diabetes ou não, mas acabaram obtendo esses resultados e eu acreditei e mergulhei de cabeça. Ele tirava minha fome, tirava minha vontade de comer doces. Qualquer coisa que eu comia, assim, me dava muita dor de barriga. Qualquer coisa que eu comia fora do trivial, sabe? Saiu do arrozinho com feijão, ou da saladinha com frango, com uma comida, saía da comida. Todas as vezes que eu ia pra alguma outra coisa, assim, fosse comer uma pizza, me dava dor de barriga. Gente, isso aí não é um relato médico, não é uma informação ambulatorial, uma informação médica, é um relato do que aconteceu comigo. O Ozempic, ele tirou isso de mim, tirou a minha vontade de comer doces e ele me deu uma travada em relação a não ter tanta dor de barriga. Perdi um pouco de peso, não foi satisfatório, porque
eu diminuí a quantidade de cliques, eu não usava a quantidade de cliques que era recomendada, porque ele é um remédio muito caro, ele custava R$1.000, em 2021 eu pagava 900 e pouco, R$960, numa caneta de 3 ml. O recomendado era usar, digamos que 35 cliques, eu usava 17. Tô dando um exemplo, não lembro a quantidade de cliques que eu usava. Mas se o uso do Ozempic, ele é gradativo, né? Você começa com uma quantidade, com uma dosagem e vai aumentando à medida que as semanas passam. Só que você tem que ter bala na agulha, meu amor, para você fazer isso. Isso eu não sabia. Eu achava que na minha cabeça, né, daria para poder prolongar isso aí e eu obter os resultados que eu esperava. Então, não aconteceu dessa forma. Eu economizava os cliques, assim como eu leio em relatos de outras pessoas que também fazem o uso do Ozempic, ou faziam o uso do Ozempic, que também fazem a economia de cliques, né, na canetinha, diminuindo a dosagem para que a caneta tenha uma duração maior. Gente, porque vamos e venhamos. R$1.000 nos dias de hoje, nos dias de 2021, que estava todo mundo lá trancado em casa, era bem complicado. Eu sei que uma canetinha pra mim, tipo, durava uns 2 meses e meio, 3 meses. Eu saí de 99 quilos e fui pra 94. Eu precisava ter aumentado a quantidade de cliques pra poder ter um resultado mais satisfatório. Mas não dava, gente. Isso aqui era surreal pra mim, era inviável. O mais importante que o Ozempic fez comigo foi tirar minha compulsão por doces, tá? Isso aconteceu comigo. E melhorou a condição do meu intestino, porque se eu tinha dor de barriga frequentemente, gente, não era frequentemente, tipo, 2 vezes por semana, era todo dia. Era todo dia. Se eu tomasse um suco, se eu tomasse um copo de Coca-Cola, mesmo que fosse sem açúcar, me dava dor de barriga. Qualquer coisa me dava dor de barriga. E valeu a pena para emagrecer? Eu vou dizer que não. Porque existem outras coisas que eu consegui fazer depois que me ajudaram a reduzir o peso. Hoje eu tô com 84 quilos e não foi por causa do Ozempic, porque o Ozempic eu tomei lá atrás, em 2021. Né? O uso do Ozempic pra mim não valeu a pena, pra mim não vale o investimento pensando em emagrecer. Ele melhorou minha condição de saúde, a minha condição corporal, mas isso porque eu tentei por conta própria. Então, o que eu indico a vocês? Não indico vocês tomarem remédio por conta própria. Às vezes a gente tá acima do peso, a gente fica meio nervoso, nós ficamos ansiosas, acabamos comendo por compulsão, comendo besteira demais. E às vezes a gente entra num desespero tão grande que a gente se joga numa saída, num remédio, como se fosse nossa tábua de salvação. E às vezes não funciona. Pode acontecer até pior, né? Às vezes, ao invés de não funcionar somente, às vezes pode piorar a sua saúde. Recomendo de coração que vocês não tomem Ozempic por conta própria, com a finalidade de emagrecer. A gente vê inúmeros casos aí de celebridades que falam que tomam Ozempic ou que tomaram Ozempic e que deu certo, que emagreceu, mas assim, nunca é só isso que eles tomam. Eles têm um tratamento, tem um médico por trás, né, fazendo todo o acompanhamento, e aí tem outras coisas que vão agregando na dieta, na alimentação. Então, assim, ninguém nunca conta tudo, gente. Ninguém nunca conta, ninguém é totalmente transparente na hora de falar, assim, o que fez, o que não fez. Eu resolvi contar o meu relato, porque, assim, eu vejo o pessoal falando inúmeras maravilhas sobre o Ozempic, mas não contam qual é a realidade. A realidade é que é um remédio extremamente caro, que ele não foi feito para emagrecer e que a gente, por conta de falta de grana, a gente acaba querendo economizar nos cliques e o remédio não vai funcionar assim, porque ele precisa de uma dosagem alta para funcionar e aí não rende. E aí o peso não vai embora. Então, assim, você precisa de um acompanhamento médico. E existem outras substâncias. Não sendo hipócrita, tá? Quem procura um remédio para emagrecer, porque já tentou fazer dieta, já tentou fazer inúmeras coisas para conseguir emagrecer e de uma forma ou de outra acaba não tendo resultado. Remédio nenhum faz efeito sozinho. A gente precisa mudar os hábitos alimentares? Precisa. A gente precisa fechar a boca? Precisa. Precisa parar de comer besteira? Precisa. Não vai funcionar sozinho.
O remédio não vai fazer milagre, mas ele vai te ajudar, né? Assim como tem pessoas que recorreram à bariátrica, tem pessoas que recorrem aos remédios antes de chegar no estágio que precisa de bariátrica. E não é demérito nenhum não, tá, gente? É você tomar um remédio para emagrecer ou você fazer uma bariátrica também para conseguir perder peso. Isso aí, vocês não têm noção do que é o sofrimento de uma pessoa que tá acima do peso, vendo a sua saúde sendo deteriorada e não conseguindo mudar isso. Então, eu acho que qualquer coisa que não passe por cima de outras pessoas, né? Qualquer coisa que você vá tentar para melhorar, para correr atrás, é válido, mas desde que seja com sabedoria. Então, assim, não se negligenciem, vão num posto, vão num clínico geral, peçam encaminhamento para um nutricionista, peçam encaminhamento para um endócrino, para tentar uma ajuda, para ver o que o endócrino faz. Não é só fechar a boca, porque você tem que tratar o que está por trás dessa obesidade. Então, não se automediquem. Não se automediquem e não acreditem em tudo que vocês veem na internet, falando sobre os benefícios, sobre as maravilhas de tal produto, de tal isso, de tal aquilo. A maioria das pessoas quer clique, a maioria das pessoas quer like. Eu também quero, tô mentindo não. Então assim, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Se vocês puderem, deixem um comentário aí se vocês já usaram o Ozempic, se vocês conhecem alguém que já usou o Ozempic, ou algum outro remédio aí de canetinha, desses que a gente espeta na barriga, pra tentar emagrecer, quais foram os resultados. Deixa pra mim aí que a gente vai trocando ideias, e a gente também vai trocando experiências, a gente vai aprimorando algumas coisas, vai aprendendo. A gente aprende muito com a nossa troca, né? Eu deixo um pouquinho do que eu passei pra vocês podem deixar um pouquinho do que vocês passaram pra mim, e assim a gente vai vivendo e tentando emagrecer, tá, gente? Então, assim, obrigada por ter ficado até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!